aproveitar que falta um minutinho para a gente começar e vou dar um aviso antes da gente começar essa palestra da tarde de hoje, tá bom? Eu queria dar a nossa recepção, dizer a todos que são muito bem-vindos para mais uma tarde de palestra da FEA. E antes de nós começarmos o nosso trabalho, eu queria só dar um aviso em relação à nossa ação do Departamento Social, que é a Sopa Fraterna. É um cardzinho que estava agora até há pouco aqui na nossa sala. E para realizar essa campanha da Sopa Fraterna, nós estamos precisando de algumas doações, né, de alimentos, peito de frango, batata, tomate, cenoura, cebola, arroz branco. Pronto, aí está o card. Cheiro verde, pão francês. Então, aqui nós estamos aproveitando para divulgar entre todos. Quem quiser colaborar com esta campanha, pode entrar em contato com a Andréia ou com a Cristina. Os contatos estão aí no card, para saber as quantidades e a forma como pode entregar essas doações. Esta campanha é uma campanha bem importante, ela já acontece há um tempo. Ela visa atender uma comunidade em Alberto Maia, de um projeto chamado Projeto da Tribo, mas também auxilia moradores de rua em Recife. Então, nós pedimos a todos que queiram colaborar com a nossa campanha da Sopa Fraterna, e entrem em contato com a Andréia ou Cristina, tá bom? E como nós estamos, então, no nosso horário, eu vou fazer a prece inicial, e depois passar a palavra para a nossa palestrante, Edina. Desde já agradecemos de todo o coração, Edina, pela sua presença aqui, por mais essa palestra que você vai fazer aqui para nós na tarde de hoje. Então, eu vou pedir a todos agora que fechem os olhos, que aquietem a alma, que nós pensemos um pouco mais internamente, visando nosso coração, nosso pensamento, para que possamos, neste momento, nos conectar com a espiritualidade superior que acompanha essas nossas palestras à tarde, e também sintonizarmos com o nosso querido Mestre, nosso guia da nossa vida, nossa existência, o Cristo. Querido Mestre Jesus, Maria, Mãe Santíssima e todos os trabalhadores espirituais da nossa fraternidade espírita de Aveiro, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui neste momento, para ouvirmos, refletirmos e mudarmos, à medida de cada um de nós, os passos no caminho reto da evolução. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo a palestra desta tarde, que a nossa querida palestrante seja acompanhada e incluída pelos mentores da casa, pelo seu mentor, por toda a espiritualidade superior que acompanha esse nosso trabalho. E assim, querido Mestre, pedimos a tua permissão para iniciar os trabalhos da tarde de hoje. E assim seja. Eu vou passar a palavra para a Edna. Muito obrigada de novo, Edna, por estar aqui. E a palavra é sua. Obrigada, Márcia. Quero começar agradecendo a vocês pelo convite. É sempre muito bom a gente conversar sobre doutrina, sobre esta doutrina especificamente, que tem nos dado todo o apoio, todo o reforço que nós precisamos para enfrentarmos as dificuldades que a vida naturalmente oferece. Afinal de contas, nós somos espíritos que estamos ainda numa posição de imperfeição, e, portanto, é natural para espíritos desta natureza, desta categoria, passar pelas provas e pelas expiações. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, começar já agradecendo, já que o nosso tema é render graças a Deus sempre, porque sabemos que nada acontece por acaso.
e que Deus, nosso Pai, ele anonimamente, de forma silenciosa, ele cuida de cada criatura sua, com muito desvelo, dos bichos, das plantas, dos minerais e de nós, não é? Espíritos que fomos criados simples e ignorantes e agora estamos bem adiantados. A característica maior do mundo de provas e de expiações é a inteligência de grande parte dos indivíduos que dela fazem parte. Então, digamos que nós devemos agradecer a Deus pela inteligência que nós já conquistamos, porque Ele nos deu essa condição. Ele nos deu os diversos poderes do Espírito, conforme Jesus disse a Paulo de Tarso, quando Paulo estava muito atarefado de convites para participar de várias igrejas, de fundar as igrejas, né? Nós sabemos que Paulo fez um trabalho extraordinário nessa área, mas ele estava agora muito ocupado e ele estava também angustiado, porque ele não via como atender a tantos chamados, a tantos pedidos de presença. Por mais que ele orientasse pelas cartas, mas as pessoas tinham essa necessidade de ter o irmão presencialmente. Como nós estamos sentindo agora a falta dos nossos queridos amigos e irmãos das nossas instituições espíritas, né? A vontade de vê-los de novo, de abraçar. A gente agora não pode tanto abraçar, não pode tanto se tocar, e o toque é muito importante do convívio fraterno entre os irmãos, né? Então, ele fez uma prece a Jesus, pediu a Jesus a sua proteção, a sua ajuda, e Jesus apareceu para ele e disse a ele assim: use os poderes do Espírito, escreva cartas em meu nome, e que daqui, de onde estou, pedirei a Estevão para ajudá-lo na feitura dessas cartas. Jesus, com toda ternura, atendendo aquele filho que ele sabia do potencial dele e do que ele faria para levar o Evangelho de Jesus adiante. Então, ele precisava de reforço, precisava de estímulo. E ele agradeceu a Jesus, porque foram as cartas que permitiram a Paulo poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. A gente até brinca, né, na linguagem acadêmica, que Paulo criou o ensino à distância, o EAD, que a gente usa tanto hoje, para minorar as distâncias que existem entre nós, né? Então, nós temos poderes. Olha que coisa maravilhosa. Nós transferimos nosso imaginário quanto a isso, não é? Transferiu nossos poderes para os super-heróis, para o Batman, para o Super-Homem, para o Homem-Aranha, para a Mulher Maravilha, para a Mulher Gato, não é? Na verdade, os poderes que nós atribuímos a eles são nossos. E Leon Denis diz que um dos maiores poderes da criatura humana é a vontade. A vontade é uma das grandes forças da alma. Então, nós temos tudo isso. Nós temos inteligência, que é a característica mais, digamos assim, natural nossa, que estamos, nesse momento, no planeta de expiações e de provas, mas, infelizmente, também a nossa grande fraqueza é a fraqueza moral. Não obstante tanto saber, tanta intelectualidade, infelizmente, nós ainda trazemos de nossas pretéritas reencarnações os vícios, as paixões mal resolvidas, as situações mal também resolvidas. Nós trazemos, inclusive, conosco os nossos adversários do passado, para que nós aprendamos também a lutar e a lidar com a adversidade. Existe essa necessidade para o espírito imortal. A vida humana é apenas um elo da grande, não é, digamos assim, da imortalidade, melhor dizendo. Então, essa passagem aqui pela Terra passageira, como o nome mesmo já diz, ela existe para que seja bem aproveitada por cada um de nós. Então, nós temos uma figura ímpar na nossa vida e que veio para cá com a missão de trazer para o homem o pensamento de Deus. Esse ser chama-se Jesus, que, segundo os espíritos superiores, é o nosso guia e é o nosso modelo. Aí, quando eu estava pensando no que falar com a gente hoje à tarde, lembrei daquela passagem de Jesus
com a moça samaritana. O nome dela é Fotina. Ela se tornou a primeira discípula de Jesus, efetivamente. Porque depois daquele encontro lá no Poço de Jacó, na cidade de Sicar, que propositadamente Jesus preferiu ficar à beira do poço, ao invés de comprar mantimentos com os apóstolos, ele sabia que era um hábito das pessoas, e principalmente das mulheres, vir e buscar água. Era uma atividade estritamente feminina naquela época. Então, as mulheres traziam suas ânforas e enchiam ali nos poços que haviam ao redor das cidades. E o Poço de Jacó era o poço mais famoso. Jacó é o terceiro patriarca do povo hebreu, muito querido de todos, o pai de José, que foi o José do Egito. Então, aquela moça, ela ia buscar todo dia, na hora sexta, que corresponde ao meio-dia, ela ia buscar água, para prover as necessidades da casa dela. Só que ela não contava com uma presença diferente naquela tarde, não é? E ali estava Jesus, digamos assim, de uma forma muito bem pensada, sentado esperando a moça chegar. E houve ali um diálogo muito interessante, né? Porque Jesus sabia, como grande leitor da alma humana, que ela trazia consigo muitas angústias, arrependimentos, remorsos, em função da vida que ela estava levando naquele momento. Mas Jesus não julgou ela por conta disso. Pelo contrário, ele a orientou a sair daquela situação. E quando ele pediu água a ela, foi um pedido especial. Ele queria que ela refletisse a partir de uma coisa simples, que é um pouco de água, para situações bem mais complexas, que era a questão que se passava com ela naquele momento. Ela estava tendo uma vida dupla. Ela estava, digamos assim, servindo a dois senhores, muito temente a Deus, porém fazendo coisas erradas na sua vida, não é, física, como é o nosso caso. Nós acreditamos em Deus, nós amamos a Deus, mas ainda fazemos coisas, praticamos erros que não são condizentes com esse amor que nós temos por nosso Pai Celestial, haja vista que com Deus não podemos levar erros. Enquanto não pagarmos até o nosso último erro, ainda teremos que reencarnar, ainda teremos que passar pelas dificuldades, ainda teremos que aprender a valorizar tudo o que Deus nos dá. Mas tem a letra da música do Paulinho da Viola que diz o seguinte: apesar de tudo, existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. É o verso de uma canção do Paulinho da Viola. E, claro, ela faz uma alusão exatamente a esse momento que está lá em Mateus, não é? Está lá em Mateus falando desse encontro de Jesus com Fotina, a mulher samaritana. Então, ele disse para ela, ela ficou impressionada porque ele pediu água para ela achou estranho, um judeu falando com a samaritana, não é? Os judeus não se bicavam com os samaritanos. Aliás, o preconceito era mais por parte dos judeus do que dos próprios samaritanos. Tanto é que Jesus inclui samaritanos em várias passagens de suas lições, principalmente na parábola do bom samaritano. Daí, Jesus disse para ela que aquela água que ele estava pedindo para ela era uma água que matava a sede momentaneamente. Porém, ele tinha uma água que tirava a sede definitivamente. Então, ele estava fazendo um convite àquela moça a ela mudar de atitude, mudar de pensamentos e, assim, mudar o seu comportamento. Nós só podemos mudar o nosso comportamento quando nós mudamos os nossos pensamentos. E ele queria exatamente que ela pudesse chegar a essa conclusão. E ele não forçou nada, ele foi conversando com ela naturalmente. Então, depois daquele encontro, que Fotina não se sentiu julgada, não se sentiu condenada, ela passou, então, a ser uma das grandes divulgadoras de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali na Samaria, muitos passaram a crer em Jesus, a acompanhar os seus feitos, a partir da mudança de atitude daquela moça. É essa mudança que nós precisamos fazer. Então, ela, de tanta gratidão que ela teve por ele, ela passou, então, a ser a grande divulgadora, a iluminadora, era assim que ela era chamada também pelos samaritanos, que iluminava as mentes das pessoas
a partir desse encontro extraordinário que ela teve com Jesus. Não foi somente Paulo que se encontrou com Jesus, muitas pessoas se encontraram e se encontram. Apesar de tudo o que há na nossa vida, ainda temos a oportunidade de nos encontrar com Jesus. Nunca houve um momento tão propício como esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse momento desafiador, que é o momento em que há uma expiação coletiva, digamos assim, uma prova coletiva, onde todos nós da humanidade, mesmo aqueles que não passaram pela doença, pela Covid-19, também estão sendo desafiados. Não somente os que foram acometidos da doença e que também desencarnaram por conta dela, que foram desafiados pela pandemia, mas nós que não fomos acometidos, que estamos, digamos assim, batalhando para que diariamente nossa saúde fique ainda mais garantida para evitar exatamente esse contágio, também estamos sendo desafiados, ou seja, é a humanidade inteira que está sendo desafiada. E os valores que estão sendo aferidos agora não são somente os valores do conhecimento social, da convivência social. São os valores principalmente morais, que todos nós já aprendemos, notadamente nós que somos espíritas, porque nós temos um conhecimento diferenciado dos nossos demais irmãos de outras denominações religiosas. O espírita sabe muito mais do que aqueles nossos outros irmãos, que estão apenas ligados, não é, à letra, à palavra, não estão indo a fundo no sentido verdadeiro de cada palavra que está, não somente no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. Então, nós espíritas somos privilegiados absolutamente. Nós também já fomos dessa casta de religiosos que estávamos ali ao pé da letra, interpretando os ensinamentos bíblicos. Agora nós tivemos a condição de virmos numa encarnação em que pedimos para ser espíritas. É um compromisso nosso ser espírita, é uma escolha nossa ser espírita, é um desejo nosso ser espírita. Então, estamos aqui para divulgarmos de uma forma mais, digamos, pensada, meditada, vivida e sentida, porque a mensagem do Cristo, ela precisa ser divulgada, mas ela precisa, assim, de uma forma muito mais, digamos assim, enfática, é ser sentida, vivida e meditada. Então, nós estamos, é como se nós estivéssemos agora passando por um grande Enem, um Enem planetário, não é o Enem do ensino, apenas do ensino médio, os meninos e as meninas são, digamos assim, testados nos seus conhecimentos das ciências humanas. Na verdade, nós estamos sendo testados exatamente nos nossos valores morais e espirituais, já que essa é a nossa grande deficiência, segundo os espíritos superiores, em O Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras em que eles fazem referência ao nosso estado moral deste momento. Então, o desafio agora é atender ao chamado de Jesus. Nós estamos verificando que há uma certa comoção, não é, mundial, e que há essa dificuldade exatamente dessa identidade, porque ainda há muitas pessoas que não creem que Jesus seja o guia e o modelo da humanidade. Então, nós vamos, assim, passar uma vista muito rápida, já que o nosso tempo não é tão grande, no que nos diz Paulo de Tarso, na carta que ele escreveu, por exemplo, aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2. Na primeira carta, lá no capítulo 5, no verso de 14 até o verso 18, Paulo pede que nós, em tudo, possamos dar graças a Deus. Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Não porque Ele esteja nos impondo gratidão. Porque a prece, quando a gente ora, quando a gente faz algum pedido, a prece também ela tem esse sentido de agradecer. Não somente de pedir, ou não somente de ficar naquelas práticas exteriores da louvação, da adoração a Deus. Até porque nós sabemos que Deus não precisa de elogios, que o nosso Pai não precisa de, assim, que nós fiquemos reconhecendo os seus feitos o tempo inteiro e esqueçamos de fazer aquilo que nós realmente viemos aqui fazer. Ele quer que haja tudo na mais devida medida, que nós saibamos conciliar os nossos valores da vida humana
com os nossos valores morais e espirituais. Há pessoas que se dedicam somente aos valores espirituais. Aí elas se isolam, elas vão para um lugar afastado, elas se tornam monjas, monges, raspam a cabeça, fazem jejum, ou seja, vivem uma vida somente espiritual. Não é assim também, não. Mas há aqueles que só pensam na vida material, se dedicam às coisas do mundo, se apegam a elas com unhas e dentes, movem céus e terras para conseguirem ser pessoas realizadas, pessoas bem-sucedidas, mas totalmente apegadas aos valores do mundo, esquecendo que ela é um espírito imortal. Aliás, nem todos sabem que são espíritos imortais. Nós espíritos temos essa certeza. Mas não são todos os nossos irmãos da humanidade que têm essa certeza, que têm esse conhecimento, que um dia aprenderam sobre isso, que alguém falou com eles sobre a vida após a morte, por exemplo. Olha, não é somente céu, não é somente inferno, não. Inclusive, há uma intermediação. Você pode ir para o purgatório. Não quero saber de ir para o purgatório, eu quero ir logo para o céu. Ou então, aqueles que sabem que, pelos seus feitos, vão diretamente para o inferno. Essa era a nossa condição antes de sermos espíritas, e ainda é a condição de muitas pessoas encarnadas na Terra, lamentavelmente. É por isso que o espiritismo precisa ser conhecido e divulgado. Uma das caridades que nós podemos fazer com a nossa doutrina é a sua divulgação. Aí vem a pandemia e traz, né, uma oportunidade de o espiritismo ser mais divulgado, porque a internet é coisa de Deus. Não é à toa que existe a internet. Ela surgiu lá pelos idos da década de 70, mais para espionagem, não é? Então, o exército americano conseguiu esse feito para espionar os alemães, para espionar outros povos, vamos dizer assim. Só que hoje a internet ela se vulgarizou. Ela não é somente de uma casta, de uma elite. Agora, graças a Deus, porque ela é de Deus, todos nós podemos ter acesso à internet. E, a partir desse acesso, nós podemos, inclusive, conversar com irmãos de outros países, de outros estados. Nós temos grupos de estudo de amigos que estão na Itália, que estão nos Estados Unidos, que estão em outras, até no Japão. Então, vejam que coisa interessante. Quando ainda não havia internet, Deus permitiu as grandes navegações. Tem até um poema do Fernando Pessoa, que é chamado Ao Mar Português, que ele até fala sobre isso. E ele diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra toda fosse uma, o mar unisse, já não separasse. Singrando fostes, desbravando a espuma. Aí Fernando Pessoa fala da mundialização, não da globalização. Estamos falando de mundialização. Ou seja, as terras portuguesas passaram a ser conhecidas na Índia, na África e em outros lugares. Assim é a internet. Só que o mar que nós navegamos agora é o mar dos bits e dos bytes, dos gigabytes, dos megabytes, do tetrabytes. É diferente do mar salgado, do mar de brumas, de ondas, de tempestades. Então, meus queridos irmãos, é Deus nos aproximando. Por que não, então, dar graças a Deus pela internet? Lamentavelmente, nós sabemos que há irmãos nossos que não sabem usar a internet. Não é porque não sabem ligar o computador, nem acionar o Wi-Fi, e nem o seu 5G, 4G, qualquer que seja a sua modalidade de comunicação. Mas são aquelas pessoas que estão usando mal uma coisa que é de Deus, usando mal para pedofilia, para golpes, para denegrir a imagem das pessoas, para perseguir pessoas. Virou o grande observatório da vida humana. E, além de tudo, a internet também se tornou um ringue de luta, de duelos de palavras, duelos, não é, terríveis entre pessoas. E também as redes sociais se tornaram um verdadeiro confessionário. Todo mundo bota tudo lá nas suas redes sociais, no Instagram, no Zap, não é? No Face, em todas as redes que foram, no Twitter, é briga para lá, é briga para cá. Depois tem alguém até que compara com luta de boxe, parece pessoas do MMA lutando na internet. Não é para essa finalidade que ela existe, mas sim para aproximar as pessoas. Então, queridos irmãos, por tudo dai graças. Temos que agradecer pela internet,
até comentava com algumas colegas, né, que eu acho bonitinho, às vezes eu vou participar de uma live dessas, né? A gente agora chama live, não é? É uma coisa bem chique, assim. E daí, a gente vê as pessoas muito à vontade nas suas casas. Dia desses, eu vi duas irmãs, cada uma na sua cadeirinha de balanço, né? Assistindo a palestra lá e se balançando. Veja que coisa legal. Se torna algo tão aconchegante. Devemos nos aproximar muito mais dessas questões e deixar essas coisas de briga, de confusão, não é? De denegrir a imagem do outro, de até violência, com palavrões, com palavras difíceis, impropérios. Vamos deixar isso de lado e vamos nos concentrar no que realmente é bom, do que realmente de bom existe na internet, para que nós possamos ampliar esses nossos encontros, esses momentos de confraternização, mesmo virtualmente. Então, a oração, ela se configura num dos mais belos atos de gratidão a Deus, porque nós devemos tudo a Ele. Sem Deus, eu seria o quê? Nada. Então, Ele me criou simples, me criou ignorante, mas me deu os poderes do Espírito, não é? E hoje, graças a Deus, eu sou essa pessoa que vocês estão agora olhando para ela. Vocês não me conhecem, às vezes até eu acho que nem eu me conheço, não é? Estamos falando dessa questão íntima, do fórum íntimo, da alma em si. Não da pessoa Edná, que tem essa aparência, que conversa, que dá palestras, mas da pessoa que sou eu verdadeiramente. Só Ele sabe quem sou eu. Só Deus sabe. Então, tudo que eu faço na minha vida é entre eu e Deus. Então, eu preciso zelar pela minha existência, já que ele teve o amor, como diz João, não é? Deus é amor. Como ele teve esse desprendimento de me criar. Não tinha nenhuma obrigação, mas fez isso porque me ama, porque quer que eu seja feliz, porque quer que eu passe dessa condição que eu estou agora para poder ter o mérito de ir para um mundo melhor, de viver num mundo feliz, que é o mundo após o mundo de regeneração. Porque não é a questão somente do mundo em si, mas a questão do status do mundo. A Terra, ela já foi primitiva, ela agora é de provas e de expiações, ela será um mundo regenerador e, em seguida, ela será um mundo feliz, depois um mundo celeste, depois um mundo divino. Ela vai passar por todas essas situações. Há pessoas que acreditam que a Terra vai acabar, que em algum momento Deus vai mandar um grande cataclisma e, bum, a Terra vai embora, não é? Não é assim que acontece, não é assim que a doutrina espírita nos ensina. A Terra, mediante o comportamento dos seus habitantes, ela passará por todas as categorias de mundos habitados, conforme está lá no capítulo 3, não é? Há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus. Então, porque se eu pedir na oração e eu souber pedir, eu vou ter daí a dádiva de Deus. Mas eu não posso esquecer de depois agradecer, porque às vezes nós somos ingratos. Nós não agradecemos da forma devida a tudo o que Deus nos concede. Então, por que e quando eu devo orar? Aí, lá em Mateus também, no capítulo 21, Jesus disse o seguinte: porque tudo o que pedirdes em oração, com fé, vós o recebereis. Jesus não diria isso se isso fosse mentira. Aí tem pessoas que dizem, então por que eu peço determinada coisa e não me acontece? Então, Jesus mentiu quando ele disse que tudo, a palavra tudo, ela nos dá digamos, uma amplitude muito grande. Eu posso pedir coisas materiais, eu posso pedir o que eu quiser, o que tiver na minha cabeça, até o mal de alguém. Eu posso orar. Eu já vi uma palestra em que o palestrante disse exatamente isso, que ao final da palestra, o assunto foi exatamente esse, não é? O que a gente deve, como a gente deve orar, o que a gente deve solicitar a Deus, foi o que está ali no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, ao terminar a palestra, aproximou-se dele uma pessoa que disse exatamente isso: olha, eu tenho pedido muito a Deus por uma pessoa. Aí ele disse, que
que bom, graças a Deus. Eu tenho pedido muito a Deus. Tenho pedido muito a Deus por essa pessoa. Aí, ele notou uma coisa meio estranha. E o que é que você está pedindo? Ela disse, eu estou pedindo que ela morra. Estou pedindo a Deus que ela morra, que ela desapareça da minha frente. Vejam. Então, essa citação de Jesus, ela está errada quando Jesus diz, porque tudo o que pedides em oração, com fé, vós o recebereis? Claro que não é tudo o que a gente está pensando. A nossa noção, ela se volta muito mais para a questão humana. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós esquecemos que estamos pedindo enquanto espírito somos. Como disse lá o padre francês, Teilhard de Chardin, né? Que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual na Terra. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana, coisa é completamente diferente. Mas parece que a gente só pensa na gente como pessoa, então focamos todas as nossas energias aqui na Terra. Então a gente só pede coisas que tenham a ver com essa vida aqui, com essa encarnação. Quando nós esquecemos que somos espíritos imortais passando por uma experiência humana, ou seja, aprendendo mais coisas, aprendendo a lidar com a matéria, aprendendo a lidar com a riqueza, aprendendo a lidar com a pobreza. Deus permite que assim seja. E segundo os espíritos superiores, que nos dizem na questão 873 do Livro dos Espíritos, de vez em quando, de tempos em tempos, Deus permite que aconteçam abalos físicos e morais, quando ele percebe que um povo está muito lento no seu progresso. Ele não está falando somente do progresso intelectual, haja vista que essa é a nossa grande característica. Nós estamos muito avançados do ponto de vista tecnológico, intelectual, porém, a nossa grande fraqueza é a fraqueza moral. Então, quando isso está a passos lentos, ou seja, esse povo está avançando num lado, mas não está avançando no outro, aí Deus está lá na questão. De tempos em tempos, permite que abalos físicos e morais aconteçam para que esse povo possa ir mais rápido nesse progresso. É o que está acontecendo exatamente agora conosco. Então, o que nós precisamos, quando oramos a Deus, não é somente pedir coisas, mas principalmente pedir como lidar com determinadas coisas. Porque nem tudo que nós pedimos, do ponto de vista das coisas, nós sabemos lidar com isso. Enquanto que, quando eu peço a Deus com sinceridade de coração, que Ele me ajude a me livrar de qualquer coisa que eu esteja passando nesse momento, eu estou aí lidando com a lei do menor esforço. Eu quero que Deus resolva a minha situação. Ou Deus, ou Jesus, ou Maria, ou outro, se é uma pessoa bem católica, algum santo da sua devoção, se é alguém ligada a outras religiões, ao seu orixá, ao seu xamã, ao seu pajé, a isso, aquilo. Ou seja, vai depender, não é, da forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Então, eu vou pedir que resolva a minha situação, quando, na verdade, sou eu o agente da minha própria transformação. Então, eu tenho que pedir a Deus, com sinceridade, que Ele me ajude. Kardec perguntou na questão 909, como o homem pode, digamos assim, resolver suas paixões, não é? Seus vícios, suas atitudes malsãs, suas tendências ruins? Aí os espíritos responderam, usando a vontade, que é uma das grandes potências da alma. Mas quantos de vós têm vontade? Muito poucos usam esse poder do espírito. Então, às vezes, a gente pede a Deus uma coisa, mas não está pedindo com aquela vontade verdadeira. Estamos pedindo por pedir. Então, há essa necessidade de nós sermos, não é, pessoas sinceras nas nossas preces. Senhor, me ajude. Aí, Kardec perguntou de novo, e como fazer para vencer essas más tendências e essas más inclinações? E eles responderam, rogando a Deus, orando ao nosso Pai, porque, na verdade, toda oração que nós fazemos, direcionada a quem quer que for, a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, a Chico Xavier, a quem quer que for, o primeiro que escuta é Deus.
Na verdade, esses seres que nós citamos, eles são intermediários, menseiros, missionários, emissários de Deus, ministros de Deus, não é? Então, eles vão até Deus e dizem, olha, Senhor, a minha protegida, o meu protegido, está solicitando isso ou aquilo, eu devo ajudá-lo a conseguir? É quem vai dar a palavra final, não é aquele a quem nós estamos dirigindo a nossa oração, mas sim, a palavra final é a palavra de Deus. E ele vai dizer, nesse momento, não. Essa pessoa ainda precisa amadurecer mais, ela precisa ter méritos, mas acontece de, às vezes, nós recebermos graças, não porque nós pedimos, mas porque alguém que merece pediu. Então, por exemplo, uma pessoa que me ama, um espírito ou um encarnado, que tem por mim uma certa devoção, ele pode pedir a Deus que me ajude. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho, por exemplo, quando ele ainda não era Agostinho, Santo Agostinho, ele era apenas Agostinho de Hipona, não é? As pessoas antes elas eram chamadas pela cidade, porque elas nasceram, pelo lugar onde elas nasceram. Ele nasceu em Hipona, na África, então ele era conhecido como Agostinho de Hipona. Só que ele era um jovem extremamente rebelde. Mas todos os dias, Santa Mônica, ela se tornou santa da Igreja Católica, foi canonizada. A mãe de Santo Agostinho, Mônica, todos os dias ela pedia a Deus pelo filho dela. Era uma esposa exemplar, uma mãe maravilhosa, era uma pessoa de bem. Então, o Agostinho foi beneficiado, porque não merecia, mas foi beneficiado pelas orações da sua mãe. Então, muitos de nós podemos ser agraciados, não porque mereçamos ser, mas porque alguém que merece e que nos ama de forma desvelada, de abnegação e de devotamento, pede a Deus. E ele atende. Ele atende em honra àquela pessoa que merece ser atendida nesse pedido. Então, meus irmãos queridos, o Pai Nosso, por exemplo, eu já fiz umas continhas de relógio só para ter uma ideia, né? O Pai Nosso dura, em média, 18 segundos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Até lá no final, ela é uma oração comum a todas as religiões cristãs e ela constitui, portanto, o nosso pedido geral a Deus. Então, quando a gente precisar de algum favorecimento divino e que nós tenhamos depois motivos de gratidão, nós podemos usar o Pai Nosso como um grande instrumento, porque lá no meio dele diz assim, seja feita a tua vontade. Então, tudo o que nos acontece tem a vontade de Deus. Poxa, mas até as coisas ruins, aos meus olhos, né? Haja vista que nós aprendemos que nada acontece conosco por acaso, porque nós somos os artífices dos nossos destinos. Estou lá na espiritualidade me preparando para reencarnar mais uma vez. Estou lá elaborando, claro, essa elaboração ela é mental, ela é psicológica. Estou lá me preparando e preparando o meu projeto reencarnatório. Eu estou querendo que agora, nessa nova encarnação, aconteça isso, aquilo, eu vou nascer na família tal, eu quero fulano e fulana como meus pais biológicos, eu quero fulano, ciclano, beltrano, sei lá, como meus irmãos. Lá na frente eu vou me casar, eu quero me casar, eu quero fulano ou fulana como meu esposo, como minha esposa, eu quero ciclano, beltrano como meus filhos. Ou seja, a gente faz toda uma programação mental da nossa próxima encarnação. Eu estou fazendo escolhas, eu estou construindo o meu destino. Aí eu venho para cá cheia de compromissos, inclusive compromissos profissionais. Até a minha profissão eu escolho. Não somente se eu escolher de forma, digamos assim, não é? Bem perceptiva, mas eu posso escolher a minha profissão porque ela vai ser um instrumento para que eu possa chegar ao cumprimento daqueles meus compromissos. Eu trabalhei 38 anos numa empresa pública. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que muitos daqueles meus colegas de trabalho, eu já vivi com eles em outras encarnações, pelas coisas que aconteciam com a gente no dia a dia, no cotidiano do trabalho. Alguns que simpatizavam comigo, mas havia outros que não gostavam de mim. Então, até no campo profissional,
Nós encontramos esses adversários ou esses amigos de outras encarnações. Deus não brinca em serviço. Então, tudo o que a gente programou lá na espiritualidade, aí a gente vem para cá cheios de boas intenções. E isso já acontece com os espíritos que já estão no patamar, não é que nós sejamos os melhores, mas nós já estamos num patamar melhor, de condição consciencial. Então, a gente vem cheio desses compromissos, agradecidos a Deus pela nova oportunidade que Ele está nos concedendo, só que existe um detalhe aí muito importante, que é exatamente o esquecimento do passado. Eu não lembro de nada do que eu programei na minha reencarnação, para a minha reencarnação. Porém, existe uma coisa chamada tendência. Existe algo chamado vocação. São elas as tendências, as nossas vocações, as nossas intuições, que vão nos dizendo quais foram os compromissos que nós assumimos. Eu me lembro que eu cheguei no Espiritismo, por exemplo, que eu me comprometi em ser espírita lá na espiritualidade, eu me lembro que eu era católica, né? Na minha família toda católica. Veja o desafio como ele acontece. Eu querendo ser espírita, mas Deus me colocou numa família católica. Minha mãe, Mariana, santuário em casa, lá no quarto dela, imagens de Maria, ia para o Morro da Conceição, pagava promessas, fazia promessas. Minha mãe era devota de Nossa Senhora. E matriculou todas nós, eu só tenho irmãs, não tenho irmãos, matriculou todas nós na escolinha de catecismo da igreja lá do bairro onde nós morávamos. Então, nós crescemos nesse ambiente católico. E até que, finalmente, na minha idade adulta, um pouco afastada da igreja, já não ia mais à missa como ia antes, né? Ia mais por obrigação do que por devoção. Era mais tradição do que devoção, realmente. Até que um belo dia, minha mãe, né, necessitando, estava passando por algumas dificuldades e tal, a nossa vizinha era voluntária lá da federação. Trabalhava com as meninas que eram adotadas pelo lar espírita Manuel Azevedo, o Lema, como a gente chama. E essa senhora, ela era voluntária de cuidar das meninas, cuidava da roupa delas, da comida. E nossa vizinha, vejam, isso é coincidência? Absolutamente. Não existe o acaso. E aí ela disse à minha mãe, por que a senhora não vai lá na federação? Eu trabalho lá é ótimo, lá não tem nada dessas coisas de batuque, não é o que a senhora está pensando, porque minha mãe fazia uma ideia completamente contrária do que fosse o espiritismo, né? Então, ela foi. Quem era motorista? Eu. Então, eu levava a minha mãe para a federação. Só que no início eu não tinha essa, digamos assim, toda essa afinidade. Eu até desconfiava, achava que tinha essa coisa do espiritismo ser mais ligado à magia negra, ao ocultismo, essas coisas assim, por pura ignorância, claro, porque a gente só pode falar de alguma coisa quando a gente conhece, não é? Então, eu falava mal, eu fazia um julgamento errado do espiritismo. Outra coisa que havia, sim, mas tudo bem. Aí, levando a minha mãe, eu comecei a frequentar o espiritismo. Só que eu não fiquei ainda lá. Eu ainda continuei católica, entre aspas, né? Aquela história que a gente diz, eu sou católica, mas não sou praticante, né? E daí, lá no trabalho, é por isso que a gente não está separados daqueles a quem a gente já viveu em outras encarnações, uma amiga nossa lá, espírita, começou um belo dia a fazer o evangelho no lar na empresa. Então, a gente usava o horário do almoço, a gente almoçava num dia da semana, né? Isso depois que eu comecei a participar, né? Porque eu sabia que existia aquilo ali, mas eu não dava muita importância. Até que um dia ela chegou e disse, Ediná, por que você não veio para o nosso evangelho no lar? Não é nada por acaso. Aí eu digo, ô, Evalda, eu não sei. Não, não se preocupe. Eu tinha medo. Não se preocupe, não é nada do que você está pensando. Parece que ela estava lendo os meus pensamentos. E eu comecei a frequentar o Evangelho no Lar. Aí um dia ela disse, olha, vai ter a mostra espírita lá no Centro de Convenções. E quem vem falar é Divaldo Pereira Franco. Você quer ir? Se você quiser, eu consigo um ingresso para você. Nem pagar o ingresso eu paguei. Ela me deu o ingresso. Então, aqueles compromissos que nós assumimos lá na espiritualidade, nós, pela lei de coesão, pela lei de atração, nós acabamos chegando naquele momento do compromisso no nosso lar de origem, e nos outros lares que nós adotamos,
o ambiente de trabalho, a casa religiosa, que pode ser o templo católico, o templo evangélico ou o templo espírita, ou budista, ou de oração. Então, meus queridos irmãos, nós devemos orar mesmo, porque em todos esses ambientes a oração se faz presente. Mesmo nos ambientes que não são cristãos, a oração, ela faz parte, ela é o elo, ela é a nossa conexão, ou seja, as leis de Deus estão conosco, conforme os Espíritos disseram na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, aonde a gente vai, aonde quer que nós estejamos, aqui ou lá, no além, nós temos conosco a lei de Deus, a lei divina ou a lei natural. E aí ela vai se dividindo em outras leis. E tudo o que nós pedimos em oração, nós conseguimos a partir dessa nossa consciência, desta conexão com Deus. Aqui os espíritos falam, no livro chamado Opinião Espírita, eles dizem o que é que acontece com a gente no período que a gente está orando. Eu achei muito interessante isso. Mas antes de dizer, ele faz aqui, o André Luiz, pela psicografia do Valdo Vieira, na mensagem número 59, o livro é Opinião Espírita. Aqui no capítulo 59, ele faz alusão ao capítulo 27, que é o Pedir e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 6, que trata sobre a eficácia da prece. E ele diz o seguinte, olha, em ti, no silêncio da prece mental, porque a prece, ela precisa ser, não é? A prece que nós fazemos na casa espírita, nós fazemos uma prece coletiva, nós oramos para que os outros irmãos meditem sobre aquilo que nós estamos falando na nossa oração. Mas a prece silenciosa, ou seja, no silêncio da nossa prece, nesse momento, quando nós estamos silenciados para a prece, André Luiz diz o seguinte, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Os Espíritos nos dizem no Evangelho que quando a gente ora, o nosso coração bate melhor. O nosso sangue, ele circula melhor nas nossas veias, nas nossas artérias. Então, vejam como é interessante a oração. Ela é algo não somente religioso, não é? Ela é humana, ela é necessariamente humana, porque é através da prece que nós estabelecemos o nosso contato com Deus, nosso Pai. Então, ele diz aqui, olha, movimenta-se o sangue por 1000 canalículos diversos. Então, orar faz bem para a saúde física também, não é? Intestinos trabalham, independentemente da tua vontade, sustentando a nutrição, ou seja, a nossa digestão é muito melhor quando nós oramos. Por isso que tem pessoas que oram antes de comer, agradecem a Deus pelo alimento, por aquele momento de confraternização familiar, porque o jantar, o almoço e o café da manhã é o momento da família, é o encontro da família. A gente perdeu tudo isso, meus irmãos, perdemos tudo isso. O nosso estresse, a nossa ansiedade, a nossa correria de vida nos fez perder bens preciosíssimos, que é, além de agradecer pelo alimento na hora da comida, é o de estar junto com outras pessoas da família ao mesmo tempo. Eu acredito que são poucas as famílias que ainda se unem para comer. Que comida é coisa sagrada. O alimento é de Deus. Deus colocou tudo na natureza para a gente, porque Ele sabe da necessidade que nós temos dos nossos alimentos. E quando a gente ora agradecendo, a gente está também ali experimentando o pão espiritual, não é? E ele diz mais, pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve. Então, vejam, todo o nosso corpo, porque a prece é uma ação fluídica e ela mobiliza as qualidades do fluido cósmico universal. Então, no momento que eu oro de gratidão, de solicitação ou de devoção, eu estou nutrindo também o meu corpo físico. Quem é que primeiro se impressiona? É o meu perispírito. E daí ele passa para o meu corpo físico todas essas boas vibrações que são colhidas do fluido cósmico universal. E ele diz mais, impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Eu estava lendo numa revista dessa, acho que é super interessante,
que tem um médico lá em São Paulo chamado Dr. Paulo de Tarso Lima. Ele descobriu que a fé faz bem. Nós sabemos que a fé faz bem. Ele descobriu também, e ele é um cientista, né? E o que é que ele faz agora? Ele pergunta ao paciente, você é de qual denominação? Porque ele também associa a fé à religião. Nós, espíritas, associamos a fé também à nossa condição humana, não somente à nossa condição, não é, de fé religiosa. A fé é humana e a fé é divina também, não é? E aí o doutor Paulo de Tarso, ele pergunta, você é de qual denominação? Aí a pessoa diz, eu sou católico. Você precisa ir mais para a missa quando você voltar, quando você sair do hospital. Você precisa orar mais, enfatizar mais, digamos, aumentar mais a sua fé nas suas orações. Você é budista? Vou trazer aqui alguém para fazer meditação. Você é espírita? Vou chamar alguém para lhe ministrar um passe. Vejam, ele associa a fé a uma condição também de saúde orgânica, porque ele observou que as pessoas mais fervorosas, elas vivem melhor e elas são mais afáveis, mais gentis, melhor dadas ao cotidiano da vida. Então, a fé faz bem, não somente a nossa condição de religiosos, mas principalmente também a nossa condição fisiológica. Aqui, André Luiz, né, que é um cientista de primeira qualidade, quando a gente lê o livro Evolução em Dois Mundos, a gente percebe o conhecimento vastíssimo desse espírito com relação à vida humana, à alma humana, né? Então, ele diz assim também, miríades e miríades de unidades de vida microscópica palpitante na concha da boca. Ou seja, aqui vivem minúsculos seres vivos, que estão aqui fazendo parte da fabricação da minha saliva, né, dos cuidados com os meus dentes. Há as bactérias ruins, por isso que a gente tem que ter o asseio e tudo mais, as cáries, não é, dos nossos dentes, praticadas pelas placas bacterianas, acontece quando a gente não toma o devido cuidado com o enxágue da nossa boca depois da nossa alimentação, enfim. Então, vejam, em torno de ti, no silêncio da tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste, dos sapatos que te calçam. Então, vejam, a nossa roupa, ela fica impregnada da nossa energia depois que a gente usa. É por isso que há pessoas que, quando ganham roupas de alguém, por exemplo, que já morreu, elas sentem alguma coisa quando vestem aquela roupa. Objetos que foram bem, não é? Essa semana eu recebi um pedido de oração para uma família, uma garota que agora mora nos Estados Unidos com o marido e ela agora tem uma filhinha. Só que eles foram morar na casa dos avós do marido dela. E ela tem percebido, ela tem uma certa mediunidade, a mediunidade dela agora está aflorando, ela é bem jovem ainda, o marido dela não acredita em absolutamente nada disso. Nós sabemos que os europeus, os americanos, eles são os americanos do norte, né? Eles são tanto quanto céticos com relação a fenômenos espíritas, mas ele aceita que seja feito o evangelho no lar, em casa e tudo mais, que foi uma das recomendações que nós fizemos para ela fazer o evangelho no lar. Mas ela disse que ela vê sombras, ela vê vultos, ela não tem a condição ainda da vidência transparente, né? da vidência aguçada, mas ela sente a presença de espíritos dentro da casa dela. Aí, conversa vai, conversa vem, ela disse o seguinte, que a avó do esposo dela morreu primeiro, eles moravam nessa casa, onde ela mora agora. Ela morreu primeiro, ela desencarnou primeiro, e o avô dele desencarnou depois. Só que quando a esposa desencarnou, ele manteve na casa os pertences dela, roupas, sapatos. Tanto é que quando ela foi ver a casa pela primeira vez, ela observou isso, né? O armário cheio de roupas, a sapateira cheia de sapatos e outros objetos que eram dessa pessoa, dessa senhora que encarnou. Então, vejam aí, a depender da nossa condição de apego, nós podemos ficar presos a esses bens depois da desencarnação. E isso gera, no ambiente doméstico daqueles que agora habitam, uma perturbação, uma determinada perturbação no ambiente. Espíritos, eu já escutei vários depoimentos, por exemplo, né, que
pessoas vão sentar numa determinada cadeira e não conseguem ficar naquela cadeira, aí tem que se levantar. Por quê? Porque o desencarnado está sentado lá, porque ele adorava aquela cadeira. Mas aí a gente vê realmente há um certo fanatismo, uma certa morbidez também, às vezes, por parte dos encarnados. Pessoas que mantêm os hábitos daquela pessoa que desencarnou ainda, e daí prende o desencarnado pela energia vibratória àquele objeto, àquelas coisas. Então, nós vemos aí que a nossa roupa, ela fica impregnada da nossa energia, mesmo quando a gente lava, bota na máquina de lavar, ou qualquer outra forma, na lavanderia, onde for, mesmo assim a nossa energia fica lá, impregnada, não é? Então, aqui, eu não vou ler todo, porque a mensagem é grande, mas eu convido vocês a lerem no livro Opinião Espírita, mensagem número 59, de André Luiz. Mas ele termina o seguinte, assim, olha, dizendo o seguinte: igualmente, no silêncio da prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro. Olha aí, quando a gente está orando, espíritos maravilhosos, benfeitores, protetores, amigos, espíritos simpáticos. Kardec fala de cada um deles em O Livro dos Espíritos, quando ele fala da categoria, não é? Dos espíritos, da forma, de como são os espíritos, da qualidade dessa condição espiritual. Então, muitos vêm em nosso socorro. Na questão 910, que eu falava antes, Kardec recebeu essa resposta dos espíritos superiores. Quando oras a Deus com sinceridade, espíritos benevolentes vêm em teu socorro, porque essa é a missão deles. Os espíritos bons têm a missão de nos ajudarem nas nossas dificuldades e tudo aquilo que nós precisamos. Então, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável ao imenso laboratório invisível. Então, sem a gente saber, estão acontecendo coisas no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante quando a gente chega, não é? Na empresa, antes de começar a trabalhar, fazer uma oração. Eu tinha uma colega que ela fazia isso ainda no carro, ela estacionava o carro lá no estacionamento da empresa, às vezes eu chegava junto com ela e eu sabia que ela estava fazendo a oração dela. Ela ficava ali dentro do carro, fazia sua oração, depois ela se encaminhava para o seu ambiente de trabalho. Então, a oração, ela pode ser feita e deve ser feita em todos os lugares para onde nós vamos. A prática espírita é de nunca começar uma atividade sem uma prece e de nunca terminar uma atividade sem uma prece. Uma prece de pedido de licença, porque o ambiente é dos espíritos. Então, nós, quando oramos a prece inicial, nós estamos pedindo permissão, que aqui no caso, o mentor espiritual da Fraternidade Espírita de Aldeia, foi a ele que nós pedimos a permissão para darmos início a esse trabalho. Quando vocês me convidaram, eu pedi a ele que me ajudasse nessa palestra, que me ajudasse no entendimento das palavras, que me ajudasse na escolha dos assuntos. E quando termina, nós agradecemos a esse espírito e a toda a espiritualidade amiga que esteve presente pela assistência, pelo amparo, por tudo de bom que eles nos permitiram ter nesses momentos breves que nós passamos juntos. Então, o teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos, para onde te sintonizes através de insondáveis elementos dinâmicos. A gente não faz ideia do que os espíritos podem fazer em nosso favor. A gente tem uma noção, mas a gente não tem a ideia absoluta do esforço que eles fazem para estarem conosco e para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. Não descreias da oração por não lhes marcares fisicamente os resultados imediatos, porque geralmente a gente pede coisas materiais. Aí a gente não recebe, por exemplo, eu estou passando por um problema de saúde muito grave e eu peço a Deus para me curar. Eu quero me curar, Senhor. Eu creio, Senhor, mas fortaleça a minha fé. Eu quero ficar boa. Aí não acontece nada. Poxa vida, mas eu pedi tanto a Deus para me livrar dessa gastrite, dessa diabetes, disso ou daquilo, e nada acontece. É porque a gastrite, é porque a diabetes, ou seja, a doença, é o leitmotiv da minha transformação. Então, a minha doença é a minha cura, não é a minha desgraça. É através dessa doença que eu vou abrir os meus olhos espirituais para a verdadeira realidade da minha vida. Se eu não encontro nesta encarnação
O motivo disso é porque ele não está nesta encarnação, o motivo. Ele está lá atrás, ou na anterior, ou na anterior da anterior, ou na terceira ou quarta lá atrás. Porque Deus nos dá as provas para que nós paguemos os nossos débitos a prazo. Agora, tem espíritos que são tão corajosos que querem pagar à vista, aí vem a expiação. Aí passam por dores terríveis, por problemas dos mais diversos, mas está ali firme, resiliente, resignado. Aí sim consegue, sabe como? Economizar várias e várias reencarnações de sofrimento. Enquanto que eu estou nas provas e fico toda hora pedindo a Deus para me livrar, para me livrar, para me livrar, vou ter muito mais trabalho lá na frente das minhas próximas encarnações. Então, ele diz mais assim, o firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Eu pedi a Deus, mas nada aconteceu. Então, os espíritos não me ouviram, Deus não me escutou. É essa a impressão que a gente tem. E ele diz, então, que o firmamento não está... O firmamento aqui é uma metáfora, né? A vida espiritual não está impassível aos meus sofrimentos. Sabem que eu estou sofrendo, mas permitem que eu passe um pouquinho mais por esse perrengue para eu poder valorizar a minha saúde, valorizar a minha família, valorizar o meu dinheiro, valorizar o meu tempo, valorizar absolutamente tudo, né? Então, no silêncio da tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras. Por isso que Jesus disse, não é? Não é a quantidade de palavras que interessa para Deus. O que interessa para Deus é a nossa intenção. Pode ser uma palavra só, Senhor, me ajude. Ou mais de uma palavra. Uma sentença, vamos dizer assim. É mais importante do que 1000 palavras. Porque muitas pessoas dizem, eu não vou pedir a Deus, não. Deus sabe o que eu preciso. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Então, ele sabe do que eu preciso. Então, eu não preciso orar. Ué, e cadê a sua parte? Você precisa, nós precisamos, fazer a nossa parte. Oração implica em orar e arar. Ou seja, pedir, mas também fazer, mas também agir. Não é somente pedir que o céu, não é, nos mande aí de graça tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos fazer também a nossa parte. O hino vibrante do amor a ecoar pelo infinito, ou seja, a oração é um hino de amor. Move essas emoções amorosas, né? A ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser, da divina luz, que te sublimará os anseios e esperanças na renovação do destino. Então, o meu destino é esse, mas Deus me ajuda a cumprir esse destino. Mas eu vou precisar fazer a minha parte também, não é? Para a gente terminar, eu fiquei impressionada conversando com uma pessoa. Ela disse assim, que o cunhado dela nunca trabalhou, nunca. Ele sempre foi uma pessoa que viveu uma vida assim, a gente chama de vida boa, né? A gente sabe que não é boa. A pessoa está se prejudicando quando isso acontece. E as pessoas que alimentam isso nela também estão se prejudicando e prejudicando a pessoa. Ele nunca trabalhou, sempre foi amparado, protegido, sustentado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Ou seja, uma pessoa que hoje tem mais de 40 anos e nunca trabalhou na vida. Quando nós aprendemos com o Espiritismo que o trabalho é a mais, digamos, a lei mais que se aproxima do progresso. Então, o que aconteceu com essa criatura? Ela estacionou na sua existência, na sua encarnação. E qual é o propósito de nós estarmos aqui na Terra? É o propósito de progredirmos. Para isso, nós precisamos trabalhar. Trabalhar profissionalmente, trabalhar espiritualmente, voluntariamente, qualquer que seja a opção, mas nós precisamos trabalhar. O trabalho nos faculta o progresso, porque desenvolve a nossa inteligência para tudo, não somente para as coisas materiais, mas também nos abre os olhos da razão para o que nós devemos prestar atenção no que diz respeito à nossa imortalidade. Obrigada, meus irmãos. Passei aí uns minutinhos, e mais agradeço aí a atenção de vocês. Obrigada. Oi, Márcia. Eu que agradeço, Edinardo. Estava tentando aqui ativar o meu som. Obrigada pelas suas palavras.
foram palavras extremamente importantes para nós refletirmos um pouco e aprendermos a confiar mais em Deus, sermos gratos por todos esses desafios que aparecem na nossa vida, e não há dúvida de que eles estão aí porque nós precisamos, né? E com certeza sairemos melhores se nós enfrentarmos com sucesso esses desafios. Então que essa lembrança possa ficar presente aí na nossa vida, para a gente levar adiante mais esse ensinamento. Agradeço a você pela palestra, agradeço a todos que estão aqui, que ouviram, também aproveitaram para refletir. E agora eu quero, então, pedir a todos para nos unirmos em harmonia e fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez. Vamos sintonizar com a espiritualidade superior, com o nosso querido Mestre Jesus. E agradecer por mais este momento, por mais essa oportunidade de grande reflexão, de pensamentos que nos levaram a rever as nossas provas, as nossas expiações, como formas importantes de evolução na nossa caminhada. Já sabemos, que já foi dito pelo nosso mestre, que nenhum encargo na nossa vida será maior do que nós possamos dar conta. E confiando no mestre, confiando em Deus, aprendendo a ser gratos e seguirmos em frente, tocando e enfrentando todos esses obstáculos e desafios que nos vêm. Lembrando sempre de sermos gratos, de sempre reconhecermos os benefícios que recebemos e também reconhecermos os nossos benfeitores, que são tantos, que nos acompanham diariamente, que estão sempre ao nosso lado, principalmente naqueles momentos em que as provas são mais duras. Que lembrando desse momento, de agradecer a todo o suporte e a ajuda espiritual que está sempre ao nosso lado. E assim, querido Mestre Jesus, queridos irmãos, trabalhadores espirituais da nossa fraternidade espírita de aldeia, queridos mentores, agradecemos por mais essa palestra, por mais essa tarde de ensinamentos e pedimos permissão para encerrar os trabalhos da palestra da tarde de hoje. Que assim seja. Que todos ficamos com Deus. Que seja. Obrigada aí pela tarde boa. Obrigada, que Deus abençoe. A gente vai se vendo por aí. Com certeza. Tchau, gente. Boa tarde. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todos.